J mais ABC. Oferecimento Biovida Saúde. Promovendo saúde, prevenindo você. Drogaria Coop. A gente sabe como cuidar. Grupo Avante, administradora de condomínios. O aconchego do lar é seu. O trabalho é nosso. Impacto Prime. Pensou pneus, pensou impacto. Problemas na emissão de documentos fizeram com que pelo menos 9 mil veículos vendidos em São Paulo deixassem de ser registrados no total de veículos emplacados em dezembro. Orlando Morando discute com o governo do estado sobre andamento da obra da Fábrica de Cultura. Chefe do Executivo se reuniu nesta semana com o secretário estadual. STF rejeita recálculo do benefício caso o aposentado volte a trabalhar. Mecanismo descarta período de contribuição anterior. O J mais ABC começa agora. Sejam muito bem-vindos ao J mais ABC. E a notícia agora é sobre as placas Mercosul. Cerca de 9 mil veículos não foram registrados pela obrigatoriedade de possuir a nova identificação. Quem vai nos contar mais sobre isso é o Vinícius Redaelli. Vamos conferir agora a reportagem. Os registros de emplacamento de veículos novos em janeiro recuaram 3,16% na comparação mensal da Federação Nacional de Distribuição de Automotores, com 193.464 carros comerciais leves, caminhões e ônibus vendidos. Segundo a entidade, o recuo foi afetado por problemas na obrigatoriedade da instalação da nova placa padrão Mercosul, implementada no dia 31 de janeiro. Problemas na emissão de documentos fizeram com que pelo menos 9 mil veículos vendidos em São Paulo deixassem de ser registrados no total de veículos emplacados em dezembro. A nova placa é obrigatória nos casos de primeiro emplacamento, mudança de categoria do veículo, roubo, furto, extravio ou dano da placa. A mudança de unidade federativa e instalação de segunda placa traseira também entram na contagem. De qualquer forma, quem quiser fazer a troca de maneira espontânea também pode. No caso de substituir a placa atual do veículo, o segundo algarismo será substituído por uma letra. Obrigada pelas informações, Redaelli. Vale lembrar que a estampagem, a comercialização e a instalação das placas são serviços prestados por empresas credenciadas pelo Detran, com valores que podem variar entre R$ 114 até R$ 140. E olha, depois de uma disparada de preços em 2009, a carne ficou mais barata em janeiro e puxou a desaceleração da inflação oficial neste início de ano. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ficou em 0,21% em janeiro, segundo dados divulgados hoje pelo IBGE. A menor taxa para o mês de janeiro desde o início do Plano Real em julho de 1994. Em dezembro, o indicador havia ficado em 1,15%. Em 2019, o IPCA ficou em 4,31%, acima do centro da meta para o ano, que era de 4,25%, na maior inflação anual desde 2016, quando ficou em 6,39%. A maior influência da queda veio dos preços das carnes, que recuaram 4,03% no mês, depois de uma alta de 18,6% no mês anterior. E a população de rua na região do Grande ABC cresce 11,5% em 2 anos. Confira mais detalhes agora na reportagem do Vinícius Pazini. No período de 2 anos, a população em situação de rua em 4 cidades do ABC aumentou 11,5%. Informações repassadas pelas prefeituras de Diadema, Ribeirão Pires, Santo André e São Bernardo são que houve salto de 1.500 em 2017 para 1.700 pessoas que viveram em situações de ruas em 2019. Para piorar o quadro, os municípios atendem somente 20% dos que vivem nas ruas. No levantamento, 915 moradores de rua foram abordados em Santo André em 2017, nesta condição, enquanto no ano passado, 971 foram atendidos. Até o momento, em 2020, são pelo menos 315. Por se tratar de um público transitório, a Prefeitura considera que o número deve aumentar consideravelmente ao decorrer do ano. A estimativa, em São Bernardo, é que a população de rua tenha crescido de 360 para 400 entre os anos de 2017 e 2019. Em Ribeirão Pires, a contagem subiu de 229 pessoas em 2017 para 266 até o ano passado. Já a cidade de Diadema não informou os anos anteriores, mas em base nos registros municipais, são realizados em média 40 atendimentos por dia na cidade. Mauá,
São Caetano e Rio Grande da Serra não se posicionaram. E entre os gatilhos que levam à situação de rua estão ainda o desemprego, problemas familiares, alcoolismo e também a doença mental. A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Seccional de Polícia de São Bernardo, incinerou mais de 400 quilos de substâncias entorpecentes nesta quinta-feira. A ação foi coordenada pelo DEIC e ocorreu em uma empresa da região. Foram incinerados aproximadamente 435 quilos de drogas apreendidas em operações policiais. Integrantes do Ministério Público e da Vigilância Sanitária acompanharam todo o processo. Com isso, nós chegamos ao fim deste bloco do J mais ABC e na volta você vai conferir. Orlando Morando detalha andamento da obra da Fábrica de Cultura com o Estado. Chefe do Executivo se reuniu nesta semana com o secretário estadual da Cultura. E ainda, STF rejeita recálculo do benefício se aposentado voltar a trabalhar. Não saia daí. Já estamos de volta com o J+, e os brasileiros iniciaram o ano de 2020 um pouco menos endividados, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O percentual de famílias com dívidas diminuiu para 65,3% em janeiro, após ter alcançado 65,6% em dezembro, o maior patamar da série histórica da pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Na comparação com janeiro do ano passado, a proporção de endividados era consideravelmente mais baixa, 60,1%. Para a CNC, o elevado nível de endividamento ainda é compatível com a renda das famílias, impulsionado por melhores condições de crédito e pela recuperação do mercado de trabalho. O percentual de famílias inadimplentes recuou de 24,5% em dezembro de 2019 para 23,8% em janeiro de 2020, a terceira queda consecutiva. Em janeiro do ano passado, o contingente de inadimplentes era menor, 22,9%. E o prefeito Orlando Morando conversou sobre o andamento da obra da Fábrica de Cultura com o secretário de Cultura do Estado de São Paulo. Confira tudo na reportagem do Vinícius Pazini. Em agenda na Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado, o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, prestou conta das obras da primeira fábrica de cultura da cidade, cujas intervenções seguem em ritmo acelerado. Com as obras dentro do prazo, mantém-se o cronograma de entrega do prédio para o final de março de 2020. Agora as intervenções se encontram na etapa de execução do estacionamento, de serviços de revestimento e pintura, instalação do ar-condicionado e de toda a parte elétrica e hidráulica. O próximo passo, segundo o prefeito de São Bernardo, é enviar o projeto de lei para conceder o prédio ao Estado. Desenvolvido em 2011, o programa presente em outras cidades do Estado possibilita o acesso gratuito a atividades de cultura e de economia criativa, principalmente para o público jovem, oferecendo formação artística nas mais diversas áreas, e linguagens como teatro, dança, música, circo, biblioteca e multimeios. O projeto será entregue com a funcionalidade de que irá permitir a sua adaptação para a fábrica de cultura, com espaços multifuncionais, sanitários e refeitório, além de área para lanchonete com ambientes climatizados. Um projeto importantíssimo para os cidadãos de São Bernardo e, olha, nessa ocasião, os secretários da administração passada foram presos e outros envolvidos foram indiciados. O ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, inclusive, se tornou réu na ação. A Justiça Federal estima que 7,9 milhões foram desviados da obra, que tinha um orçamento de 18,8 milhões. E tem início na próxima segunda-feira a primeira fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo, voltada para pessoas com idade entre 5 e 19 anos não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto. A ação é seletiva, por isso é preciso levar a caderneta de vacinação para que seja verificado se há ou não atraso em alguma dose. A campanha segue até 13 de março nas 20 unidades básicas de saúde do município. Além da caderneta de vacinação, a orientação é apresentar também o documento de identidade e o cartão do SUS, caso tenha. Para a responsável pelo Departamento de Vigilância à Saúde, Andréia de Conto Gardim,
Essa é uma oportunidade para atualizar o esquema vacinal de crianças e adolescentes. O sábado de mobilização para a campanha será em 15 de fevereiro. Neste dia, todas as UBSs estarão abertas das 8 às 17 horas. Além disso, há a possibilidade de inclusão de um posto volante. Com isso, o segundo bloco do J+, chega ao fim e na volta você vai conferir a previsão do tempo e muito mais, por isso não saia daí. De volta com o J+, e vamos agora à previsão do tempo. Confira agora como fica o clima para esse fim de semana em toda a região. A previsão para este final de semana será com chuva no final da tarde e a temperatura ficará mais alta em algumas regiões. Começamos pelo Grande ABC, que ficará com máxima de 29 graus e mínima de 20, com céu parcialmente nublado à tarde e pode ter grandes tempestades a qualquer momento. Já na capital paulista, a temperatura será praticamente a mesma. A máxima ficará com 29 graus e a mínima com 20. Pode chover nos 2 dias e o tempo vai permanecer nublado. Na região da Baixada Santista, a temperatura também ficará alta, com máxima de 33 graus e mínima de 25, com chance de chover a qualquer momento nos 2 dias. Já na cidade de Sorocaba, a máxima ficará com 30 graus e a mínima com 21. Pode ter grandes tempestades em pontos isolados no final da tarde. O nosso verão segue com o sol escondido e em boa parte do estado de São Paulo vai ter chuva e um tempo nublado. A notícia agora vem do STF. O Supremo rejeitou o recálculo da aposentadoria para os beneficiários que voltam ao mercado de trabalho. Veja mais detalhes na reportagem de Vinícius Redaelli. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quinta-feira que cidadãos aposentados que voltam ao mercado de trabalho não podem recalcular o valor do benefício por meio da reaposentação. A reaposentação é a renúncia dos benefícios anteriores em troca de uma nova aposentadoria mais vantajosa. Neste caso, o aposentado descartaria o tempo de contribuição usado anteriormente e faria um cálculo apenas pelo novo período. Em 2016, o STF já tinha vetado a desaposentação, que é o recálculo do benefício adicionado ao novo período de trabalho sem descartar o anterior. Com isso, os dois mecanismos estão proibidos. Os ministros também decidiram que os aposentados que já conseguiram o benefício na Justiça não serão prejudicados. Eles poderão continuar recebendo os valores do novo cálculo e não terão que devolver os valores recebidos se o processo já tiver transitado em julgamento até esta quinta. O recurso analisado nesta quinta foi apresentado pela Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas. O relator dos recursos, ministro Dias Toffoli, afirmou que somente lei pode criar benefícios, não havendo por hora direito à desaposentação ou reaposentação. É um vai e volta, né? Obrigada pelas informações, Redaelli. E essa medida beneficiaria cerca de 80% dos aposentados aqui do Grande ABC, já que esse é o número de beneficiários que voltam ao mercado de trabalho. E olha, diretores dos centros das indústrias do estado de São Paulo defendem que a região estimule a atração de outros setores da indústria, além da automotiva, para não depender exclusivamente do segmento na região. Na visão dos diretores de CIESPs, o Grande ABC necessita fomentar startups e novas tecnologias e aliá-las às vantagens da região, como mão de obra qualificada e também a logística. De acordo com o diretor do CIESP de São Bernardo, Cláudio Barberini Júnior, é preciso criar ambiente de inovação e tecnologia, apostando na integração entre as instituições já presentes. Conforme a Anfavea, nos últimos 10 anos, o faturamento líquido do setor automotivo nacional foi de 1,6 trilhão. Em 2018, o volume foi de 226 bilhões. Esse dado vem na esteira da Política Nacional de Fácil Acesso ao Crédito e Isenções Fiscais, vista principalmente entre 2007 e 2013. Na década 16 montadoras foram abertas, mas nos últimos anos a tendência se inverteu, a ponto de a tradicional fábrica da Ford em São Bernardo fechar as portas após 5 décadas de atividade. E a notícia agora é sobre a febre amarela. A morte de macacos no país acende o alerta a respeito da doença. Veja mais na reportagem de Vinícius Redaelli. A febre amarela voltou a provocar a morte de macacos no Brasil.
Dados do último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde apontaram para o óbito de 38 primatas, sendo 34 no Paraná, 3 em São Paulo e 1 em Santa Catarina. Ainda segundo o Ministério, há mais de 1.000 notificações de mortes de animais da espécie consideradas suspeitas. O quadro levou o órgão a emitir alerta à população para a vacinação contra a doença, especialmente nas regiões sul e sudeste do país. A imunização é fundamental para impedir o avanço dos casos de febre amarela nos humanos. Quanto aos macacos, ainda falta informação aos cidadãos. No que diz respeito ao vírus da febre amarela no ciclo silvestre, esses animais são as principais vítimas. Mais do que isso, os primatas são sentinelas, ou seja, contribuem para a identificação antecipada dos riscos à saúde humana. A febre amarela é transmitida por meio da picada de mosquitos e, para impedir o contágio, a vacinação no homem e o combate à proliferação dos insetos são as medidas mais eficazes. A forma silvestre da doença é transmitida pelos mosquitos aemagogos e os sabetes, que vivem nas matas e na beira dos rios, sendo que o controle da doença neste ciclo continua desafiando profissionais. Já o ciclo urbano da doença acontece quando a transmissão se dá por meio do mosquito Aedes aegypti, exatamente como acontece com dengue, zika e chikungunya. Obrigada pelas informações, Vinícius. A maioria dos macacos, quando doentes, apresenta comportamento lento, passa a descer das árvores e perambula pelo chão, além de ter dificuldade para se alimentar, lembrando que o macaco ele não transmite a doença. E assim nós encerramos o J Mais ABC. As nossas reportagens e toda a nossa grade diária de programação estão disponíveis no Facebook TV Mais ABC e também no YouTube, que é TV Mais ABC Oficial. A segunda edição do J Mais vai ao ar às 18 horas. Obrigada pela sua audiência e um excelente fim de semana.